só para, só para dar contexto, eu sou o Tiago, eu e o Timóteo vamos estar a dar aqui este workshop. É só basicamente um encorajamento para todos continuarmos a fazer workshops no meio da... continuarmos a fazer discípulos no meio da pandemia, e que não seja um obstáculo, mas que seja uma oportunidade para chegarmos a mais pessoas. Como disse, sou o Tiago, venho de Portugal, Lisboa, e tenho estado envolvido nos ministérios esportivos cá em Portugal, e Deus tem-me chamado para servir nesta área, e é algo que me tem deixado muito contente, muito feliz poder servir a Deus numa área que eu também tenho uma grande paixão, que é o desporto. O meu desporto principal é o futsal ou o futebol, gosto muito dos dois, e basicamente é isso. Timóteo. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Timóteo, eu sou do Brasil. Também tenho tido o privilégio de servir na área do esporte e usá-lo como uma ferramenta para conectar com pessoas. Eu creio que essa é uma ferramenta muito eficaz, uma vez que ela conecta, creio eu, mais pessoas do que a internet. E eu tenho o privilégio de conhecer pessoas, pessoas como o Thiago, pessoas como o Johnson, que está aqui na ligação, o Marcos, pessoas que me ensinaram muito sobre esse ministério, e então tenho o prazer de servir vocês aqui. Então, podemos começar, Thiago? Sim, só lembrar, se ocorrer alguma coisa mal aqui com esta sala, voltem por favor para a sala principal, para o link da sala principal, para poder dar continuidade à reunião. Mas força, Timóteo. Ok. Então, nós vamos começar falando sobre o conceito de discipulado. E nós, como igreja, acabamos mudando e talvez adulterando o sentido original de discipulado. A gente fez isso aí virar uma classe na igreja, uma classe de EBD, ou uma reunião semanal onde a gente estuda, ou às vezes um sistema onde a pessoa vai servir o discipulador. Mas, na verdade, eu creio que Jesus ele nos dá na Bíblia o que ele quis dizer com discipulado. Em Mateus 28, no versículo 18, diz o seguinte, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu creio que Jesus aqui ele já nos mostra como que nós devemos fazer discípulos. Ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a saber ou a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Não só a lembrar, não só a entender, a memorizar, mas a guardar, a colocar no coração, a ter um espaço no seu coração para essas coisas aí. Então, eu creio que esse é o conceito que Jesus quer nos ensinar. Voltando ainda em Mateus, no capítulo 16, um daqueles textos difíceis de Jesus, né, que ele fala umas coisas meio duras. Mateus 16, no versículo 24, diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós cremos que discipulado é o seguinte: um discípulo de Jesus que faz um outro discípulo de Jesus, que faz um outro discípulo de Jesus. E isso vai se multiplicando. Então, nada mais é que uma pessoa que segue Jesus, ensinando outra pessoa a seguir Jesus. Só que é muito importante que um seguidor de Jesus faça esse processo aqui, de abrir mão de si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Certo? Então, isso faz parte do processo. E nós cremos que esse processo que Jesus nos oferece, de multiplicação, funciona. Eu tenho dois argumentos. O primeiro argumento é a nossa conferência. Eu contei 4 continentes, certo? Timor-Leste na Ásia, vários países na África, Portugal aí na Europa e nós aqui no Brasil, na América. 4 continentes, isso porque a gente limitou para a fala portuguesa. Quantos outros irmãos nossos não estão servindo a Deus pelo esporte e por outros
formatos. Olha, aqui tem uma irmã do Chile, aqui um irmão do Chile. Nós temos pessoas do mundo inteiro aí servindo a Jesus. Temos aqui também essa tabela. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela, gente, que essa tabela é muito legal. Essa tabela é o seguinte: o que vai dar o maior número? Uma pessoa evangelizar 1.000 pessoas por dia, então um evangelista aí que alcança 1.000 pessoas por dia, ou um cristão que faz discípulos, que discipula uma pessoa por ano, ok? A pessoa investe nessa pessoa um ano e no final ela dá a missão de que essa pessoa também faça um discípulo no próximo ano. Então nós temos essa tabela. A primeira coluna aqui é o número de anos, então 1, 2, 3, 4 aí vai em seguida. A segunda tabela está aqui o número de pessoas alcançadas pelo evangelista, que evangeliza 1.000 pessoas por ano, então ali no primeiro ano 365.000 pessoas. E o discipulador aqui alcançou uma pessoa no primeiro ano. No segundo ano, 730 para o evangelista, 2 para o discipulador. E assim vai. O discipulador vai multiplicando, que o discípulo dele faz um discípulo e ele faz mais um, vira 4. E aí vai 8. E aí 16. Depois de 25 mil anos, depois de 25 anos, o cara que é um evangelista, que evangeliza 1.000 pessoas por dia, ele alcançou 9.125.000 pessoas. O discipulador alcançou, que na verdade não foi ele depende do Espírito guiando as outras pessoas, mas esse movimento alcançou 16 milhões de pessoas. Já é quase o dobro já. Depois de 30 anos, o evangelista alcançou 10.950.000, mas o discipulador alcançou 536 milhões, quase 537 milhões. É um processo de multiplicação exponencial e a gente viu que funcionou. Começou com 1, que foi para 12, 70, 5 mil milhões hoje, 4 continentes numa conferência, porque funciona, porque a gente desse jeito depende do que o Espírito faz através de todas as pessoas. Tiago? Exatamente, e nós próprios já temos experienciado aqui algumas coisas no meio da pandemia. E só 2 testemunhos muito rápidos. Nós cá em Portugal temos um grupo de atletas que nós juntávamos presencialmente antes do Covid-19, não é? Mas que após o Covid começámos a juntar pela internet. E temos sempre um processo discipulado em que estamos juntos, em que lemos a Bíblia e crescemos juntos. E sempre com o desafio de, na nossa área, que é o desporto, fazermos discípulos, irmos buscar cada vez mais pessoas para o nosso Senhor. E, curiosamente, a partir do momento em que passamos para as nossas reuniões online, o número de pessoas que começaram a assistir, o número de pessoas que começaram a ouvir a palavra de Deus foi bem maior. Por isso, costumávamos ter 15 pessoas presencialmente e começámos a ter 30, 40 pessoas online e por todo o mundo. Por isso, isto é uma coisa que online conseguimos fazer e que não conseguimos muitas vezes fazer presencialmente. Não é chegar a pessoas de todo o mundo e nas nossas reuniões chegámos a ter pessoas da América, da Ásia, da África, da Europa, de todos os pontos do mundo. E assim podemos continuar também o nosso processo discipulado junto aos atletas. Ainda o segundo testemunho é sobre um amigo meu. Este meu amigo foi contactar, agora no meio da pandemia, uns amigos que alguns tinham afastado da igreja. O meu amigo chama-se Lucas Borges e ele está no Porto. Ele é brasileiro, mas está a viver no Porto. E ele teve este desejo no coração de poder continuar o processo discipulado mesmo no meio da pandemia. E o que é que ele fez? Conectou com os amigos dele no Brasil, juntou-os a todos, pegou no livro de Romanos e semanalmente eles estudam e todas as semanas, domingo, encontram-se e continuam este processo discipulado. Por isso, a pandemia não veio a cancelar o discipulado, não veio cancelar esta missão que Cristo nos deu, mas veio sim ajudar-nos a chegar mais longe, ajudar-nos a continuar a acompanhar as pessoas que estão à nossa volta, continuar a acompanhar as pessoas que ainda não conhecem o nosso Deus. Mas queremos deixar também alguns desafios para vocês e o primeiro é muito simples. Para não começarmos um processo discipulado sem antes sermos nós próprios discipulados por alguém.
sem termos a certeza do que é discipular alguém, para também não ter o perigo de encaminhá-los para caminhos tortuosos, não é? Mas assim, sendo discipulados por alguém de confiança, alguém que está baseado na palavra de Deus, podemos também ir e discipular outros. Reconectar com as ovelhas perdidas de Israel. Isto é referência a Mateus 10, quando Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas de Israel. E é muito interessante, no outro dia estava a pensar, Jesus envia-os porque as pessoas de Israel já conheciam a história, já sabiam quais eram os profetas, quais eram as profecias sobre o Messias. Então, os discípulos estavam preparados para ir até essas pessoas que já tinham algum conhecimento de base. Então, esse é o meu desafio, que nós possamos olhar, pensar e conectar com estas pessoas que já têm um conhecimento base, que se calhar afastaram-se da igreja de Deus por algum motivo, mas que temos agora esta oportunidade de voltar a reconectá-las com Deus, também no meio da pandemia, num tempo em que temos muita ansiedade, muita insegurança, que elas possam voltar-se para o nosso Deus e poder experienciar a paz que só dele vem. Ainda escolher material acessível a todos. Pegando no testemunho do meu amigo, ele escolheu o livro de Romanos, um livro que está disponível a todos, mesmo que não existe formato físico, facilmente é acessível na internet. E então, este é o meu conselho, o nosso conselho também, de escolherem material que seja acessível a todos. Por exemplo, eu tinha aqui, num grupo discipulado que estou a fazer com os jovens da minha igreja, um livro que é A Vida com Propósitos, um livro muito conhecido do Rick Warren, e tinha o material em PDF. Então, mesmo não todos tendo o livro, podemos ter o material e ler e juntar-nos semanalmente, ter um seguimento para todos. Mas Timóteo, fala também dos teus desafios. Então, essa ideia do cartão para os vizinhos, se você mora num prédio como eu, se você mora num condomínio, ou se você tem acesso aos seus vizinhos, escreva uma carta, escreva uma cartinha assim, dizendo, olha, se você precisar que eu faça compras para você, se faça disponível para servir os seus vizinhos, e depois adicione no final da sua carta, dizendo, olha, se você estiver passando por um momento difícil, o Thiago falou como tem muita gente passando com um tempo de dificuldade, com ansiedades e medos e tudo mais, faça uma oração, se coloque assim, olha, eu posso fazer uma oração por você, eu posso orar por você, eu posso conversar, posso te ligar, tá aqui o meu número, tá aqui o meu endereço, se faça disponível para as pessoas à sua volta, isso pode abrir portas para o evangelho. A próxima é iniciar conversas intencionais. Nós vemos que às vezes a gente ainda vai ter que sair para um mercado, vai para uma farmácia, vai descer para pegar a pizza lá que está chegando. Fale pro homem lá embaixo, olha, você está trabalhando aí na moto, você está aí fora, está aí na rua, cara, eu posso orar por você? Tem alguma coisa que eu posso orar em específico pela sua vida aí? Ora pelo cara, isso aí abre portas. A gente teve um testemunho de uma menina que estava fazendo um treinamento sobre discipulado e uma das semanas o desafio foi orar pelo entregador de comida, de pizza, que seja. E ela falou, olha, eu posso orar por você? E o cara começou a chorar, ela chamou o pai dela, começou a conversar com o cara se abriu o coração. Isso aí pode ser uma oportunidade. Testemunho nas redes sociais. O que a sua rede social prega? Ela prega sobre a sua vida, sobre as suas férias, sobre os seus hobbies ou sobre o seu Deus? Esse é um desafio que a gente pode ter aí de usar a nossa rede social para ser luz. E oração. Eu ouvi história, um testemunho de um homem que ele morava num país fechado, um país complicado, que estava numa guerra civil muito dura. E esse homem gastava 4 horas do seu dia orando pelo seu país, pelo seu ministério, que seja, 4 horas por dia ele orava. Hoje, a guerra civil acabou e os homens que são candidatos a presidente são discípulos desse cara. Resultado de oração e de pedir a Deus. Jesus, que é Jesus, gastava aí horas e horas depois de um dia longo, acordado no monte orando. E então, por que a gente faria diferente, não é verdade? Então, vamos gastar tempo em oração, pedindo a Deus que nos guie, que nos use, que abra o coração das pessoas, que transforme o coração deles, coração de pedra em coração de carne, que só Ele pode fazer isso. E se você tiver também sugestões, coloque aí na caixa aí de mensagens, aí no chat,
Se você tiver ideia, se você teve uma experiência legal, compartilhe com a gente para a gente aprender juntos também, ok? Então você pode mandar mensagens aí no grupo. Exatamente. E lembrar que agora, no final do workshop, vamos voltar para a nossa sala principal. Vou pôr o link aqui no bate-papo, ou no chat, e poderão então regressar, é só clicar no link e depois aceder e voltar para a sala principal, então, onde vamos continuar o nosso programa. Tá bom? Muito obrigado por terem estado, e o desafio é este mesmo, que mesmo no meio da pandemia possamos continuar a fazer discípulos, ser criativos, conectar com as pessoas, fazer novos relacionamentos e poder partilhar a mensagem do nosso Senhor.